Hoje nós meditaremos na palavra do Senhor em Atos capítulo 9, versículo 1 até o versículo 9. Atos capítulo 9, versículo 1 até o versículo 9. Gostaria que todos acompanhassem nas suas Bíblias, acompanhassem a leitura, as palavras, prestassem bastante atenção nas palavras sagradas da Bíblia, a palavra do nosso Senhor. Vamos lá? Atos 9, versículo 1 a 9 diz assim: A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Vamos mais uma vez fazer uma pequena oração, meus irmãos. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida, nós sabemos que ela é sagrada. Eu sei, ó Deus, que sou falho, que sou pecador, mas confio no teu Espírito Santo para nos ensinar nesta noite, Senhor. Que nós possamos aprender contigo, Senhor, e possamos, acima de tudo, praticar a tua palavra. Assim nós oramos, agradecidos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o mundo tem os admiradores, e tem os admiradores da arte. Admiradores da arte, eu sei que alguns de vocês são admiradores da arte. E a arte, ela tem várias áreas. Ela tem as esculturas, ela tem as pinturas, a arte pode ser a arte na escrita, a arte tem várias áreas de arte. Mas entre elas, se nós formos destacar algumas artes e alguns artistas, nós podemos pegar algumas pessoas bem famosas. Por exemplo, os pintores. Se você for ler ou for fazer uma pesquisa sobre os grandes pintores, encontrará Rembrandt, que é um grande nome da pintura. Rembrandt já morreu há muito tempo, mas você encontra os quadros de Rembrandt que são maravilhosos, extraordinários. Entre eles você encontra o quadro que Rembrandt pintou de Jesus acalmando a tempestade. O mar ali enfurecido, levantando as ondas e quase naufragando o barco em que Jesus estava e os apóstolos no barco. E você encontra a obra de Rembrandt ali pintada por ele. Mas você tem outros também. Você tem também um pintor holandês famosíssimo, Vincent van Gogh, que tem não somente um quadro famoso, mas tem alguns quadros famosos. Mas entre eles eu coloquei para nós falarmos do Semeador. É um quadro que o Van Gogh pintou, e o quadro de Van Gogh tem amarelo, tem bastante amarelo, tem algumas cores bem vibrantes, e está lá o semeador, semeando no campo. E você tem mais ainda, não apenas Rembrandt, não apenas Van Gogh, você tem, por exemplo, Leonardo da Vinci. E o Leonardo da Vinci é só falar e na nossa cabeça já vem alguma coisa, porque o Leonardo da Vinci destes é talvez o mais famoso. E logo vem a Mona Lisa, ou alguns lembraram da Santa Ceia, pintada por Da Vinci. E você tem também no Brasil, você tem aqui obras no Brasil de alguns artistas, como o Aleijadinho. O Aleijadinho não é tão famoso como o Da Vinci, mas lá você vê os 12 apóstolos, que foram esculpidos pelo Aleijadinho, que não tinha ali as partes, praticamente não tinha as mãos, é por isso que ele é chamado de Aleijadinho, mas era um escultor, um artista extraordinário. E hoje você pode observar a obra de Aleijadinho.
E mais ainda, eu gostaria de mencionar alguém especial. Alguém além do Rembrandt, Van Gogh, Leonardo da Vinci, o Aleijadinho, gostaria de mencionar Michelangelo. O Michelangelo é famoso por algumas obras também. Por exemplo, você olha lá na Capela da Sistina, lá no Vaticano, você observa o Adão fazendo assim e Deus estendendo a mão e quase os dedos se tocando lá no alto da Capela da Sistina, pintado por Michelangelo. Mas Michelangelo era um artista versátil, não era só um pintor. Michelangelo também foi um grande escultor. E ele esculpiu uma obra também famosíssima, Moisés. Moisés, relacionando o Moisés da Bíblia, ele pensou no Moisés da Bíblia. E conta a história que Michelangelo procurou um local onde tinham pedras para esculpir, e ele olhou num certo lugar que havia uma pedra, e ele perguntou, e aquela pedra lá? E alguém disse, aquela pedra não dá, porque aquela pedra não presta, ela é muito dura, é muito ruim. Então o Michelangelo disse, então eu quero aquela, é aquela que eu quero. E pegou aquela pedra e começou a trabalhar a sua escultura, o Moisés, e começou a entalhar a pedra. E ele foi trabalhando, se a gente observa Moisés, é um homem com um corpo extraordinário, um corpo perfeito. Você coloca lá na internet, no Google, Moisés e Michelangelo, e logo aparece. E quando ele terminou essa obra, ele disse assim, parla Moisés, em italiano. Fala Moisés. Porque no entendimento dele, aquela obra-prima que ele realizou, era tão extraordinária, tão boa, tão perfeita, que só faltava falar. E é interessante, só faltava falar, porque se você pensa na obra desses homens, e principalmente na obra de Michelangelo, você pensa algumas coisas. Por exemplo, a escultura dele poderia ser perfeita, mas ela não tinha coração. Ela não tinha vida. Ele disse, parla Moisés, mas não saiu nenhum som da escultura. Nunca alguém visitou o Moisés de Michelangelo, que hoje está exposto em museu. Nunca alguém visitou um museu e foi lá observar o Moisés e o Moisés falou alguma coisa. Porque o Moisés, aquela escultura, não tem coração, não tem vida. Ele pode ser perfeito como foi no entendimento de Michelangelo, mas aquele Moisés foi feito de pedra. Aquele Moisés não tem sentimentos. Ele não tem amor, ele não tem compaixão, ele não tem algumas coisas que nós temos que fazem parte do sentimento do ser humano. Por mais que ele dissesse, parla Moisés, por entender que aquela obra era perfeita, sem coração, sem vida, sem sentimento, sem arrependimento, poderia ser perfeito, mas sem nenhum pensamento. Nenhum pensamento. Porque o Moisés foi feito de pedra, mas não tem cérebro. Isso apenas os homens têm. Era apenas uma réplica, mas apenas os homens têm cérebro e têm pensamentos. É claro, eu não estou falando dos anjos, porque também tem pensamentos. Perfeito, mas principalmente, meus irmãos, pode ser que tenha sido uma escultura perfeita, mas principalmente uma escultura sem alma. Sem alma. E é extraordinário, porque nenhum artista, se nós formos observar, o que os artistas conseguem fazer? Os artistas conseguem fazer obras externas, eles conseguem fazer obras fora, mas os artistas não conseguem fazer obras dentro do homem. Os artistas não conseguem realizar obras no interior do homem. Os artistas não conseguem fazer uma obra-prima na alma do homem. Eles só conseguem fazer fora. Eles só conseguem pegar um quadro e pintar um homem. Eles só conseguem pegar pedra e transformar num homem. Mas eles não conseguem trabalhar na alma do homem, do ser humano verdadeiro. E nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia nos mostra que tem um artista extraordinário que trabalha a sua obra-prima no homem. Esse sim. Não é Rembrandt, não é Van Gogh, não é Da Vinci, não é um Aleijadinho, não é um Michelangelo. A Bíblia nos traz o verdadeiro artista, aquele que consegue trabalhar não na pedra, não no quadro, mas aquele que consegue trabalhar na alma do homem, no interior do homem, no ser do homem.
E a Bíblia apresenta que este que trabalha no ser do homem, e é o trabalho dele, é uma das obras dele, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem trabalha no coração do homem. É o Espírito Santo quem trabalha nos sentimentos do homem. É o Espírito Santo que trabalha nos pensamentos do homem. Coisa que nenhum desses artistas pode fazer ou poderá fazer com os artistas que ainda surgirão. Muito interessante. Quando eu estava lendo o texto, até coloquei, vocês viram lá, algumas pessoas compartilharam ali o post que falava da pregação de hoje. Eu tenho certeza que alguém olhou para o texto e falou assim: mas pastor, onde é que está o Espírito Santo desse texto? Se alguém foi lá durante a semana, olhou lá Atos 9, 1 a 9, alguém foi lá e olhou de 1 a 9, assim, mas cadê o Espírito Santo? O texto não fala. O texto não fala do Espírito Santo, então não dá para falar do Espírito Santo nesse texto de Atos. Ou seja, o texto não foi escrito para nós falarmos do Espírito Santo. E eu pergunto, será? Será mesmo que não foi escrito para que nós observássemos a obra do Espírito Santo? Será que Atos não é um livro que nós estamos vendo justamente a obra-prima do Espírito Santo? Será que Atos não é um livro onde nós vemos um quadro sendo pintado a todo instante pelo Espírito Santo? Até alguns autores que estudam o Atos lhe dizem o seguinte, que Atos dos Apóstolos não é um bom nome para este livro. Entre eles, Paul House coloca isso. Paul House diz que não é um bom livro para ser chamado de Atos dos Apóstolos. Porque Atos dos Apóstolos foi dado um tempo depois. Alguém foi lá e disse Atos dos Apóstolos. Porque ele diz que em Atos nós praticamente só encontramos as obras de Pedro e as obras de João. E quem mais os apóstolos são mencionados praticamente? Então são mencionados 2, e o Paulo nem é apóstolo dos 12, é um apóstolo posterior. Praticamente nós temos 1 ou 2 apóstolos dos 12. Então por que chamar de Atos dos Apóstolos, se nós temos tão pouco a respeito da história dos apóstolos? E ele diz que o melhor nome para o livro de Atos deveria ser Atos do Espírito Santo, mostrando a obra do Espírito Santo, mostrando a obra-prima do Espírito Santo, mostrando os desenhos, as cores, as vibrações do Espírito Santo pelo livro de Atos. Observando como o Espírito Santo está trabalhando no homem, não numa tela, não numa pedra, mas trabalhando no coração do homem. E quando você observa, olha o texto que nós lemos, nós lemos Atos capítulo 9, versículo 1 a 9. Mas o capítulo 9 é cercado justamente pela obra do Espírito Santo. Se você observar no capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, o Filipe está em Samaria, e quem é que chega para conversar com Filipe, dizendo: Filipe, sai daí e vai para lá, para o deserto. Quem está trabalhando, você observa na história, é o Espírito Santo. Quando ele chega no deserto, ali o eunuco está voltando para a sua terra. E você observa o texto dizendo que o Espírito Santo disse para Filipe: aproxima-te desse carro. Aproxima-te desse carro. E o Filipe então aproximou do carro, e o eunuco estava lendo, e o Filipe perguntou: entende o que lês? E o eunuco responde: como entenderei se não há quem me explique? Mas você observa que quem está conduzindo Filipe, quem está trabalhando ali, é o Espírito Santo. Se você passar para o capítulo 10, pulo 9, capítulo 10, o Pedro está orando. O Pedro está orando na casa de Simão, o curtidor, e ele tem uma visão de um lençol descendo ali, e ele tem a visão dos animais. E uma voz diz para ele: levanta-te, mata e come. E ele diz: eu não vou comer, eu sou judeu, eu nunca comi nada impuro. Mas ele ficou pensando qual seria o significado daquela visão. Que muitas pessoas pensam que ele entendeu que poderia comer todos os animais, mas não é isso. A conclusão que Pedro chega depois é que Deus estava dizendo que ele poderia se relacionar com pessoas que não eram judeus, que eram considerados imundos. Mas quando os homens chegam, que não são judeus, chegam à casa de Simão curtidor, e o Pedro atende, o Espírito Santo fala com Pedro assim: pode ir com eles porque eu estou trabalhando, sou eu que estou trabalhando, pode ir com eles, vá até a casa de Cornélio. Ou seja, você está observando o trabalho do Espírito Santo no capítulo 8, no capítulo 10, no capítulo 2, capítulo 19, capítulo 8. São tantas vezes que o Espírito Santo aparece em Atos.
Então, por que não no capítulo 9? Por que não nós falarmos do Espírito Santo no capítulo 9? Por que não? Porque Saulo encontrou-se com o Senhor Jesus? Mas é a obra do Espírito Santo na vida de Paulo. E a obra do Espírito Santo no coração de Paulo. Porque Jesus apareceu ali no caminho de Damasco. Mas dentro do coração de Paulo, e dentro dos pensamentos de Paulo, e lá na alma de Paulo, o que aconteceu naquele dia a caminho de Damasco. Quando nós observamos, meus irmãos, esse texto, olhem bem, nós observamos esse texto, Atos 9, vou reler um pedacinho. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, levasse presos para Jerusalém. Eu pensei, como é que eu daria um nome para Paulo? Porque pelos versículos que são descritos no 1 e 2, eu fiquei, qual nome eu daria para Paulo se eu fosse chamar ele de alguma coisa? Eu li o capítulo 9 e também li o capítulo 26, que lá no capítulo 26 ele fala algumas coisas a mais do que está registrado aqui. Lá ele diz que esse horário que aconteceu isso era o meio-dia. Lá ele fala que Deus falou-lhe, mas falou-lhe em língua hebraica. Lá ele fala também que uma luz mais forte que a luz do meio-dia o envolveu. Ele dá alguns detalhes que não são registrados no capítulo 9, mas estão no capítulo 16. Mas lá no capítulo 26, ele registra também mais coisas, as quais ele pensava, as quais ele sentia, as quais ele fazia. E quando eu leio o capítulo 9 e o capítulo 26, eu pensei assim, Paulo era um homem pedra. Um homem pedra, com um coração de pedra. Sabem por quê? Um homem pedra com um coração de pedra? Porque lá no capítulo 26, ele falando desse momento, ele diz que ele estava extremamente enfurecido. Ele fala dos seus sentimentos, dizendo, eu estava demasiadamente enfurecido. Eu fico imaginando e tentando imaginar como é que estavam os olhos de Paulo contra os cristãos, contra Cristo. E se pudesse ver alguma coisa nos seus olhos, com certeza você olharia para os olhos de Saulo e veria ódio no seu coração. Um homem enfurecido contra os cristãos. Então, que tipo de sentimentos tem esse homem? Que tipo de desejos tem esse homem? Você observa nas Escrituras. Mas muito mais. Ele não menciona apenas que estava demasiadamente enfurecido. Ele menciona mais coisas. Nesse momento que está a caminho de Damasco. Ele menciona que ele humilhava os cristãos dentro das sinagogas. É um detalhe curioso, um detalhe muito curioso que nós precisamos observar. Imagine, lá estava a sinagoga, as pessoas ali reunidas, e tinha algumas pessoas que se converteram ao cristianismo, criam no Senhor Jesus Cristo, que aqui é chamado de caminho, estão cultuando ali a Deus, e daqui a pouco entra Saulo na sinagoga para ali humilhá-los. E ele fala no texto de Atos 26, que ele estava acostumado a entrar na sinagoga e humilhar, castigar e fazer com que alguns blasfemassem contra Jesus. Já imaginaram isso? Já imaginaram isso? Alguém entrando aqui dentro da nossa salinha, nesta hora, alguém entrando com um grupo de soldados e chegasse aqui e dissesse, o que vocês estão pensando? Servindo a esse caminho, a esse Jesus? Por que vocês cantaram essas músicas? Vocês são loucos? Vocês são uma seita? Vocês estão errados? Era isso que ele fala? É isso que ele fala em Atos 9, em Atos 26 também, Lucas registra isso. E Paulo começasse a dizer, vocês merecem um castigo. Vocês merecem um castigo. E agora eu vou te açoitar aqui dentro mesmo da sinagoga, eu vou açoitar você aqui dentro mesmo. Se você não quiser ser açoitado, se você não quiser ser humilhado, pegue e blasfeme contra esse Jesus. Diga que esse Jesus é um herege. Diga que esse Jesus não é Deus. Diga que ele não é filho de Deus. E alguns ele fala que obrigava a blasfemarem contra Jesus dentro das sinagogas. Ele obrigava eles a fazer isso e humilhava-os dentro da sinagoga. Então, que homem é esse? Que homem é esse? Para mim, é um homem com um coração de pedra. Mas muito mais, meus irmãos. Não apenas estando furioso, não apenas humilhando, não apenas castigando, mas ele diz que ele perseguia
perseguir os cristãos por cidades estranhas. Quando ele está indo para Damasco, aqui em Atos 9, é o registro de uma cidade que ele foi. É uma apenas que ele foi. Mas no Atos 26, que nos dá uma ideia melhor, abre melhor o que ele fazia, ele não diz que ele foi apenas para Damasco. Ele diz que ele perseguia por cidades estranhas. Ele tinha energia, ele tinha uma força de vontade de sair de Jerusalém e sair perseguindo pessoas, mundo afora, pessoas que criam no caminho, criam em Jesus Cristo. E aí você vai pensando e vai imaginando quem era Paulo. Que tipo de sentimentos tinha Paulo? Que tipo de pensamentos tinha Paulo? Porque a Bíblia registra para nós sabermos quem ele era e como foi a obra extraordinária de Deus na vida dele. Como foi a obra-prima de Deus no coração daquele homem. Mas muito mais. E o pior que nós vemos lá mencionado em Atos 26, que lança a luz para Atos 9. Você vê ele dando um detalhe curioso, dizendo que ele dava votos, ele encerrava, na verdade ele disse que ele encerrava na prisão, ele ia, prendia os cristãos, levava os cristãos para a prisão e depois ele dava votos para que eles fossem mortos. Ou seja, ele participava da execução dos cristãos. Ele participava da morte dos cristãos. Ele não estava apenas satisfeito, em entrar numa sinagoga, humilhar, fazer com que a pessoa blasfemasse. Ele não estava satisfeito apenas com isso. Ele menciona no seu discurso, em Atos 26, ele menciona que isso não o satisfazia, mas ele também chegava ao ponto de dar votos para que matasse os cristãos. Então eu pergunto, que homem é esse? Que homem é esse do capítulo 9 de Atos? E nós precisamos observar o que vai acontecer aqui em Atos 9. O trabalho extraordinário de Deus trabalhando no homem. De Deus trabalhando no homem, como Michelangelo, que foi lá e escolheu aquela pedra dura. Aquela pedra que ninguém queria, aquela pedra que todo mundo achava que não dava para trabalhar. Esse homem pedra era Saulo. Um homem que as pessoas talvez pudessem pensar que não daria, que não teria jeito de trabalhar no coração daquele homem. Quem poderia mudar esse homem? Quem poderia mudar? E nós temos na Bíblia a resposta clara, sempre clara da Bíblia. Quem pode mudar o homem é Deus. Quem trabalha no homem é Deus. Rembrandt não pode trabalhar no homem. Michelangelo não pode trabalhar no homem. Mas a Bíblia é clara em mostrar que quem está trabalhando no homem é Deus. E quando eu falo Deus, não estou dizendo que apenas o Deus Pai trabalha no homem. Eu estou falando que quem trabalha no homem é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Porque a obra de trabalhar no homem é dos três. Nós só temos que ver como essa obra acontece. Mas a obra é dos três. E nós olhamos para a Bíblia, meus irmãos, e percebemos que Deus é quem trabalha, porque a Bíblia afirma que Deus é Senhor sobre os corações. É interessante que a Bíblia apresenta que Deus ele tem domínio sobre os corações. A soberania, quando nós pregamos a soberania de Deus, nós não estamos afirmando que Deus tem apenas domínio sobre o pássaro, sobre o céu, sobre os animais, sobre o mar. Nós não estamos afirmando isso. Quando nós pregamos soberania, nós estamos afirmando que Deus tem poder sobre todos os corações dos homens. Portanto, esse homem pedra, no capítulo 9, Deus poderia e fez isso no seu coração, porque Deus é soberano sobre os corações. Mas lembre comigo algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando você vai lá a Êxodo, você encontra Deus falando para Moisés que ele iria ao Egito, iria fazer algumas coisas, mas Deus disse assim que ele endureceria o coração de Faraó para que não deixasse o povo sair. E eu pergunto, quem é que no livro de Êxodo, quem é que se levanta para dizer: eu tenho domínio sobre o coração de Faraó, naquela época, o homem mais poderoso da terra? Quem é que tem domínio sobre o coração de Faraó para endurecê-lo, mas também para quebrantá-lo? A Bíblia sempre afirma que esse é Deus. Deus é quem tem domínio sobre os corações. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia também afirma, não somente para endurecimento, mas a Bíblia afirma em Ezequiel sobre a soberania de Deus sobre os corações. Ezequiel capítulo 36 diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne.
porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Em Ezequiel, Deus se levanta para dizer assim: sabe quem tira o coração de pedra do homem? Sou eu. Sabe quem tem poder para mexer lá no coração do homem, lá no dentro do homem? Sou eu. Sabe quem tem poder para fazer uma obra-prima no coração do homem? Sou eu. E você observa então Saulo, a caminho de Damasco, cheio de fúria, cheio de ódio, um homem em pedra, um homem com um coração de pedra. Mas você observa pelo texto de Ezequiel que essa obra é feita pelo Espírito Santo dentro do homem. Naquele dia, caminho de Damasco, algo aconteceria no coração de Paulo. Algo aconteceria dentro do coração de Paulo. Ele veria Cristo, ele teria um encontro com Cristo. Mas o Espírito Santo está trabalhando no capítulo 8, no capítulo 10, e com certeza estava trabalhando no interior de Paulo, no ser humano de Paulo, para dar-lhe arrependimento, para dar-lhe transformação, para dar-lhe mudança de vida. Paulo, meus irmãos, é um ótimo exemplo de um homem em pedra. É um ótimo exemplo de um homem em coração de pedra. Daquela pessoa que você diz assim: esse aí não tem jeito. Não tem jeito. Nós vemos no capítulo 9 o Senhor Jesus aparecendo-lhe, mas nós vemos o Espírito Santo trabalhando junto. Trabalhando junto. Isso aqui é algo extraordinário. É algo extraordinário pelo seguinte: quando você vai a Lucas, você observa que o Senhor Jesus Cristo está junto com o Espírito Santo e também juntamente com o Pai. Você observa Lucas registrando isso, dizendo assim que Jesus foi impelido para a Galileia, foi para a Galileia, mas foi pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus chega em Nazaré, entra na sinagoga, abre o livro do profeta Isaías, ele diz: o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. E ele vai falando, mencionando que ele está fazendo, mas o Espírito Santo está trabalhando junto, está com ele. E quando você encontra no Atos, é a mesma coisa, de Jesus estar trabalhando, mas o Espírito Santo está trabalhando, mas Jesus também participando dessa obra juntamente, aparecendo para Saulo aqui, e o Espírito Santo trabalhando no coração do Paulo, no coração daquele homem endurecido. Agora eu quero perguntar para vocês uma coisa interessante, uma coisa que eu tenho visto nesses últimos dias. Qual é a diferença de Paulo para aqueles homens que nós vimos na televisão decapitando, e eu mencionei aqui na igreja? Qual é a diferença dele para os participantes do EL, do Estado Islâmico? Qual é a diferença dele para aqueles homens? Hoje eu vi uma notícia que o EL está aliciando jovens, jovens brasileiros para participarem das coisas absurdas que eles fazem. Mas eu pergunto, qual é a diferença de Paulo para esses homens? Porque você liga lá, assiste um vídeo, estão as pessoas do EL, aquelas pessoas do EL, com pessoas dentro de jaulas, passando por cidades e mostrando como um prêmio, humilhando aquelas pessoas, e depois de humilhá-las, o que eles fazem? Matam. E a minha pergunta, o que Paulo fazia, e ele mesmo diz isso? Ele mesmo assume isso. Qual é a diferença daqueles homens para esse duelo? Nenhuma. Nenhuma. Porque a Bíblia deixa bem claro que o homem tem um coração de pedra. O homem é morto nos seus delitos e pecados. O homem é mau por sua natureza. O homem faz isso. Mas uma coisa eu tenho certeza. Uma coisa eu tenho certeza, porque se Deus quer, não há homem que consiga resistir quando Deus trabalha para agir e para trabalhar no interior do homem. Não há homem que resista à força e o poder do Espírito Santo, à presença de Jesus que estava ali aparecendo para ele no caminho de Damasco e perguntando-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Notem as frases do Senhor Jesus Cristo, e agora trabalhar o impacto nele, como Jesus coloca Paulo contra a parede e diz assim: Paulo, o que você está fazendo? Mas chegou também a hora de mudar aquele homem. Chegou a hora de transformar aquele homem. Chegou a hora de nós lermos nas Escrituras como acontece a transformação do homem. E eu fiquei pensando e escrevendo, e é interessante, porque a gente ouve aquelas pregações assim, ouve muitas pregações que os pregadores falam assim: não, abre o seu coração para Jesus. Abre o seu coração para Jesus. Como se Jesus, ele só entrasse na vida de alguém, só quebrantasse o homem, quando o homem abre o seu coração.
Mas onde está no texto Paulo abrindo o coração para receber Jesus? Onde está no texto que a Bíblia diz que Jesus estava batendo na porta dele e esperando que ele abrisse? Jesus não fala isso, mas Jesus chega para transformar. O Espírito Santo estava trabalhando para transformar aquele homem, para arrancar aquele coração de pedra e colocar agora um coração de carne na vida de Paulo. Que aqui é mencionado Saulo. Estou dizendo Paulo, porque adiante ele é chamado de Paulo e não é mais chamado de Saulo. Aqui ele ainda é chamado Saulo, mas seu nome mudará mais à frente. Mas é o mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo. Esse homem que eu estou falando, para quem ainda está aprendendo algumas coisas, esse homem que eu estou falando é responsável por ter escrito 13 cartas do Novo Testamento. É responsável por ter escrito a maior parte do Novo Testamento, foi ele quem escreveu. Mas a Bíblia testemunha quem é esse homem. E a Bíblia testemunha o que Deus fez na vida desse homem. Meus irmãos, é extraordinário. Eu li um livro, eu não lembro se é do John Piper ou se é do John Stott, que ele coloca logo no início do livro. E ele coloca a frase de um homem, não lembro o nome dele, mas ele coloca a frase dizendo que Deus é um cão de caça. Deus é um cão de caça. E quando eu li, eu fiquei assustado porque ele usa o termo cão para Deus. Mas ele diz, preste atenção na ilustração, preste atenção no que Deus é. Você, lá na eternidade, foi escolhido por Deus. Deus lá na eternidade, sim, esse aqui vai ser meu. Assim como Paulo fala isso em Gálatas, dizendo que antes dele nascer, ele já havia sido separado. Mas quando a pessoa nasce, Deus não vai lá e, na maioria dos casos, ele não vai lá e já transforma desde o nascimento. Ele deixa a pessoa viver da forma que ela bem entende. Ele deixa a pessoa viver conforme a sua natureza, conforme os seus pensamentos, e ele vai deixando ela viver. E ele compara isso dizendo assim que é como uma caça que olha para trás e vem o cão e ela corre e diz, não, eu vou correr, eu vou fazer o que me entendo, vou para o lado que eu quiser. E então a caça vai correndo e vai fazendo o que ela bem entende, até que um momento ela correu tanto, a caça correu tanto, que ela diz, agora dá para mim descansar, porque eu não vou mais ser pego, já estou distante. E quando ela olha para trás, o cão vem e pega na jugular dela. E diz assim, está presa. É assim que ele coloca no livro, dizendo que Deus é exatamente assim, que Deus trabalha exatamente assim. Ele deixa você ir até onde Ele quer, mas no momento em que chegou para Ele dar a transformação, não tem escape. E eu fico imaginando que Paulo é exatamente essa caça, que achava que poderia entrar nas sinagogas humilhar, achava que poderia entrar na sinagoga fazer com que os cristãos blasfemassem, achava que poderia prender, achava que poderia matar, achava que pelo seu poder, pela sua fúria, pelo seu zelo pelo judaísmo, ele poderia ir até onde quisesse. Mas quando ele olhou para trás, Deus veio na sua jugular e disse, é hora de você ser transformado. Saulo, Saulo, por que me persegues? É hora de você ser mudado. É hora de você ser uma obra-prima minha, ambulante. É hora de você andar por aí para as pessoas verem o quadro que eu estou pintando, não numa tela, mas em você. Eu escrevi você como uma pedradura para trabalhar em você, para que as pessoas vejam como eu trabalho no homem. Isso é extraordinário, meus irmãos. Um homem que tinha agora, olhem que interessante, nós estamos agora caminhando para o final. Olhem que interessante no texto. Se você parar para pensar, aqui em Atos 9, versículo 1 e 2, quais eram os pensamentos de Saulo? Quais eram os pensamentos de Paulo? É claro, o texto diz, é claro, ele pediu cartas para as sinagogas para prender cristãos. E como eu disse em Atos 26, diz o que ele fazia. Humilhava, castigava e também matava alguns. Era isso os seus pensamentos, porque ele achava que eles não eram corretos, que eles eram uma seita. Ele tinha um ódio mortal de Jesus. Não somente Jesus, mas aqueles que o seguiam. Então como é que você faz? Como você faz para mudar os pensamentos de uma pessoa tão radical assim? Como é que você faz para mudar os pensamentos dos radicais do islamismo? Como é que você faz para mudar os pensamentos dos radicais lá do hinduísmo, do budismo? Nós não podemos mudar pensamentos. Nós não podemos mudar corações. Mas Cristo pode trabalhar com o seu Espírito, o Espírito no coração do homem, transformando o coração do homem em pedra, arrancando o coração de pedra e colocando o coração de carne.
Basta que ele queira. E olhe como é interessante o texto. Alguém vai dizer, mas o Espírito Santo, cadê o Espírito Santo? Cadê? Então vamos agora ver o Espírito Santo. Olha capítulo 9. Ele seu encontro com Jesus, agora observe no versículo 17. Agora, ele já chegou em Damasco, só que ele já chegou cego. Nós olhamos pelo texto que quando o Senhor apareceu, ele ficou cego. E aí ele vai lá e fica numa casa, e o Ananias, que é um cristão de Damasco, ao qual ele estava indo para perseguir, ao qual ele estava indo para prender, Deus fala com Ananias, vai lá e na rua chamada direita, e você vai encontrar lá o Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Extraordinário isso. Deus falar com Ananias assim, sabe quem está em Damasco? Sabe quem está em Damasco? Quem chegou em Damasco? Aquele que chegou com cartas, que pegou, eu não sei o que ele fez com essas cartas, queria saber o que ele fez com essas cartas, mas aquele que pediu lá em Jerusalém cartas para prender, arrastar, humilhar, fazer blasfemar, vai lá na casa, e ele diz, vai na casa chamada direita, você vai entrar e vai procurar por Saulo. E tem um detalhe, ele está orando. E então você observa o texto que o Ananias pega assim, eu ir lá? Não dá, Senhor. Não dá. Por que não dá? E aí você observa quem é Paulo novamente. Por que não dá? Olha o versículo 13. Ananias, porém, respondeu o Senhor, e muitos têm ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. Olhe que a notícia sobre Paulo já era grande. E Deus então diz para Ananias, pode ir porque ele já não é mais o mesmo. Pode ir porque eu escolhi para que ele dê o meu testemunho. Olha que interessante. Eu escolhi para que dê meu testemunho perante reis, perante governadores, perante gentios. Pode ir, porque a obra já foi feita. Extraordinário. E no versículo 17, olha que interessante. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre eles as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando aqui também. Não é somente o Senhor Jesus Cristo aparecendo para ele, mas o Espírito Santo está trabalhando no ser de Saulo, mostrando para Saulo, quebrando Paulo, trabalhando na vida dele. É uma obra conjunta da Trindade. Espírito Santo, Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você observa que Saulo está mudado. Então Atos 9,17 diz que o Espírito Santo agora está na vida dele. E agora observe no Atos 9,20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Que coisa extraordinária. Porque nas mesmas sinagogas que ele entrava para castigar as pessoas, nas mesmas sinagogas que ele fazia as pessoas blasfemarem contra Jesus, contra aquele que era chamado de caminho, como diz o texto no 9:2, agora ele entra na sinagoga e agora cheio do Espírito Santo, trabalhado por Deus, aquebrantado por Deus, feito uma obra-prima na vida dele, agora ele entra e começa a apresentar que este é Filho de Deus. Extraordinário. Como é que nós não conseguimos enxergar essa obra-prima? Esse trabalhar de Deus, esse esculpir de Deus na vida de Paulo. É como se Deus pegasse um cinzel e começasse a trabalhar não por fora do homem, mas por dentro do homem, trabalhando os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas atitudes. E nós vemos que realmente ele é um homem que tem o Espírito Santo na sua vida. Olha o 9:28. O 9:28 diz o seguinte: estava com eles em Jerusalém, está falando Saulo, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Se você observar, o Ananias fala assim, ele fez muitos males aos santos em Jerusalém. E aqui no 9:28 ele está em Jerusalém. Mas agora o que ele está fazendo em Jerusalém, ele está pregando ousadamente. Meus irmãos, quem é que mudaria os passos de Paulo? Quem é que mudaria o coração dele? Quem é que mudaria os pensamentos dele? Quem é que mudaria os passos dele? Porque aqui é uma coisa extraordinária, lendo e pensando, sim, é extraordinário.
Porque quando você lê Atos 9 e Atos 26, ele diz que ele pegava cartas para sair por cidades estranhas, para prender, para matar pessoas. E você observa o que Deus vai fazer com ele depois da conversão. O que ele vai se transformar depois da conversão. Ou seja, transitando por cidades, ele ia para prender, para humilhar, para zombar de Jesus. Mas agora Deus, numa inversão agora, vai fazer com que esse homem que ia por cidades para prender, para humilhar e para matar, vá por cidades para testemunhar a respeito de Jesus. Mudando os passos dele. Mudando agora o objetivo dos passos dele. Não só mudando o coração, não só mudando os pensamentos, mas mudando agora os passos, a razão dos passos dele. Paulo agora não iria mais às cidades para perseguir, mas ele iria agora para testemunhar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que em Damasco ele já começa a pregar. Ele volta para Jerusalém e ele prega. Nós lemos em Atos dos Apóstolos ele viajando por inúmeras cidades e pregando a palavra. Ou seja, não está mais agora perseguindo, humilhando e matando, mas está agora pregando a esse Cristo a qual ele estava perseguindo. Eu fiquei pensando numa frasezinha, e a frasezinha é curta, mas é bem verdadeira. Ele saiu de Jerusalém e quando ele voltou, voltou o outro. Ele saiu um velho homem, que ele mesmo diz numa das cartas, ele saiu um velho Adão e voltou uma nova criatura. Ele saiu um homem cheio de ódio nos seus olhos, um ódio contra Cristo, um ódio contra os cristãos, mas voltou agora alguém que ama a missão, ama a Cristo, ama o Senhor Jesus Cristo. Quem fez isso no seu coração? Quem fez isso? Deus. Cristo Jesus aparecendo para ele, mas também o Espírito Santo trabalhando no ser de Paulo, que ele mesmo testemunha nas cartas. Tem uma ilustração final que eu gostaria que nós pensássemos nele. Há um seminário em São Paulo chamado José Manuel da Conceição, e o José Manuel da Conceição era um padre, antes de converter-se ao cristianismo, ao protestantismo, como ele era chamado de padre protestante. E o José Manuel da Conceição, ele não, por ser chamado de padre protestante, ele não costumava ficar muito tempo em algum lugar, justamente por causa das suas ideias meio protestantes já. Então ficava um tempinho aqui, tirava dali, passava para lá e ele passou por alguns lugares. E até que, num certo momento da vida de José Manuel da Conceição, ele teve contato com pastores presbiterianos. E os pastores então começaram a apresentar para José Manuel da Conceição a Cristo, a Jesus Cristo, como Senhor. Começaram a apresentar o que o pensamento reformado, o que o pensamento protestante pensa a respeito das Escrituras. E então José Manuel da Conceição abandonou o catolicismo, abraçou o protestantismo, o pensamento bíblico reformado e abraçou. Mas há uma coisa curiosa de José Manuel da Conceição. Ele se preocupou em voltar naqueles locais ao qual ele havia passado. Ele se preocupou em ir lá mostrar para eles assim, olha, eu estava errado em algumas coisas e agora eu preciso esclarecer para vocês. E foi um peregrino por São Paulo, passando por várias cidades a pé, porque ele não andava a cavalo, não tinha bicicleta e nem carro. Tanto é que na sua biografia, na sua história, ele morre indo para uma reunião no Rio de Janeiro a pé. A pé. Mas se preocupou em voltar aos locais aos quais ele tinha passado para falar do Evangelho. E nós vemos que Deus faz isso com Paulo, fazendo com que ele mude agora os seus passos, não indo mais para perseguir, e agora vai para pregar. Ele muda também José Manuel da Conceição, não mais pregando algumas coisas erradas, mas pregando a verdade, pregando Jesus Cristo como Filho de Deus, Senhor das nossas vidas. E essa obra, meus irmãos, é realizada pelo Senhor, na Trindade. Não é realizada só por Deus, não é realizada só pelo Senhor Jesus Cristo, mas é realizada também pelo Espírito Santo trabalhando no coração do homem. Paulo foi trabalhar naquele dia, sim, transformou-se numa obra-prima. Eu fiquei pensando numa coisa interessante. Quando você vai no museu lá observar a Mona Lisa, está lá a Mona Lisa colocada, se não me engano está no Louvre, na França, em Paris, está lá, você vai observar e vê a Mona Lisa já colocada na parede.
Mas a Mona Lisa está ali. Se você quiser observar a Mona Lisa, tem que ir até ali o museu. Se você quiser ir ver o Moisés, se quiser ver a Capela Sistina, você vai lá e está lá. Mas quando Deus trabalhou no coração de Paulo, Ele transformou Paulo numa obra-prima que não fica no museu, não ficou no museu, mas começou a passar pelas locais, pelas cidades, e as pessoas começaram a observar que é mencionado na Bíblia, dizendo, mas não é esse que perseguia? Não é esse que arrastava os cristãos? Não é esse que fazia isso e aquilo? E a Bíblia nos mostra que as pessoas reconheciam que ele estava transformado. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer a obra de Deus na Bíblia, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus Pai, a obra também do Espírito Santo. A Bíblia apresenta Deus e quando seu braço poderoso age, Deus pergunta, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Quando nós olhamos para esse texto de Atos 9, nós temos a confiança no poder de Deus. A confiança no poder de Deus que, se Ele quiser, não há nenhum homem que consiga resistir ao seu agir. Não há um homem, por mais obstinado que ele seja, por mais coração de pedra que ele seja, não há um homem que consiga resistir à ação de Deus na vida do homem. Quando o Senhor encontrou, o Espírito Santo trabalhou na vida de Paulo, ele nunca mais foi o mesmo. Isso nos mostra para que nós saímos daqui não confiando que as pessoas precisam mudar, porque as pessoas não mudarão por si só. Essa obra-prima é realizada por Deus, na pessoa das três pessoas da Trindade. As nossas orações têm que ser orações para Deus e Senhor, eu sei que Tu tem poder para transformar, assim como o Senhor transformou Saulo a caminho de Damasco. Eu sei que o Senhor tem poder para mudar os pensamentos, para mudar o coração, para mudar os sentimentos, para mudar os passos. É por isso que Jesus nos ensina a orar pelos nossos inimigos, porque Ele tem poder para transformar. E é assim que nós devemos fazer como igreja. Assim que nós devemos esperar para os nossos filhos que muitas vezes não querem saber de nada. É assim que nós devemos fazer para os nossos amigos que muitas vezes não querem saber de nada. É assim que nós devemos orar. Não esperando uma mudança deles, mas esperando que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo trabalhe, apareçam na vida deles, transforme a vida deles, transforme o coração, mente, passos deles. E que a gente possa observar na vida dessas pessoas uma obra-prima assim como foi realizada na vida de Paulo. Assim nós saímos nesta noite daqui com essa convicção, com essa esperança, dessa obra do Senhor na vida do homem. O Senhor é quem realiza a obra-prima. É dele, para que a glória, a salvação, o domínio, o poder sejam dele. Que Deus abençoe, nos abençoe, irmãos, nesta noite, que trabalhe em nossos corações mais sobre esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém.